Boa noite! Olá! Como é que vocês estão, meus designers? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro na nossa semana, encontros semanais de bate-papo. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce Oliveira, sou esteticista, sou micropigmentadora. Eu auxilio você, design de sobrancelhas, que trabalha hoje com o design simples, que trabalha hoje com a rena, com banho de brilho, com procedimentos mais simples. Eu te ajudo a você faturar até 10 vezes mais com o procedimento de microblend. Assim como deu certo para mim lá no passado, hoje eu ajudo você a também conseguir alcançar os seus objetivos. E essa live hoje foi pensada com muito carinho, um tema muito especial, inclusive. Muito especial mesmo. Por quê? Eu tenho muitas alunas que têm muitas dúvidas, né? Dúvidas sobre quais procedimentos, quais lâminas, quais anestésicos, o que fazer, como fazer, etc. Tanto. E eu recebo muitos comentários, muitas perguntas das alunas realmente questionando. Então foi o que eu fiz, eu compilei todas essas dúvidas, certo? Que a maioria de vocês tem. E aí anotei aqui no caderno e nós vamos trabalhar em cima dessas dúvidas. Eu vou tirar todas as dúvidas das alunas que vêm perguntando ao longo do tempo, tá? Ao longo dos meses, ao longo dos anos. E aí vem perguntando e eu vou tirando essas dúvidas, tá bom? E aí a gente vai batendo um papo bem legal, uma forma descontraída. Eu tenho certeza que se você já trabalha na área ou se você ainda não trabalha, que alguma dessas dúvidas serão dúvidas suas. Porque já foram dúvidas minhas no passado e com certeza é alguma dúvida sua. Porque são dúvidas bem comuns, bem triviais do nosso dia a dia, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar aqui pra vocês as principais dúvidas. Então bora nós, né? Gente, uma coisa importante que eu quero destacar para vocês é assim, não se cobrem tanto em relação à questão do tempo de vocês, dos resultados. Lembre-se que todo mundo tem uma estação, todo mundo tem um tempo, né, de maturação. E aí eu tava observando alguns players na área, né? E isso também é pra mim, serve pra você, serve pra mim que já tá do meio para avançado, serve para você que está do zero para iniciante, para quem está do iniciante para avançar, para intermediário e para quem está, no caso, já no avançado, né? Porque sempre existe oportunidade de melhoria, sempre tem como avançar, né? Mas assim, e aí observando alguns players que já estão na área há muito tempo, há muitos anos, né? E aí, há 10 anos, há 4 anos que eu estou na área, e com resultados incríveis, né? E às vezes a gente se compara quem tá com o mesmo tempo, até mesmo menos, né, em relação a outras pessoas. Gente, a gente não pode se comparar. Cada pessoa tem um tempo de maturação, cada pessoa, de fato, tem uma caminhada, tem uma fase. E aí eu posso te garantir, quando o sucesso chegar para você, de fato, quando você fizer o beabá, você fizer o caminho direitinho, você vai estar preparado para usufruir desse sucesso, certo? Então, muitas vezes a gente acha, não é o tempo, por que eu não consigo esses resultados? Mas calma, não é assim. Calma, tudo tem seu tempo, tudo tem sua história, tudo tem seu começo, tudo tem seu meio. Então a gente precisa ter esse tempo, certo? De entender que nosso tempo é diferente do outro e tá tudo certo. Não desista, persiste, continue estudando, batalhando, que a sua hora vai chegar, tá bom? Se é assim que você deseja, ok? Mas sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu até nessa semana eu fiz alguns stories aqui falando sobre essas questões de esticar a pele, né? O que nós devemos fazer para, de fato, esticar a pele, para poder
ter um resultado bacana, não ter fios tão superficiais e também não ter fios tão profundos. Vamos lá. Um ponto muito importante para que a gente consiga de fato ter um fio fino, um fio sem ser tremido, retinho, né, numa camada correta, é a forma de estiramento da pele de forma correta. Então, no caso, a primeira forma como você vai fazer é esticar a sua pele em 3 pontos, ou seja, você pode utilizar as 2 mãos, você deve utilizar as 2 mãos para esticar em 3 pontos, tá? Se você conseguir esticar com uma mão, show, mas normalmente a gente sempre consegue esticar com 3. Então, eu estou aqui com o Tebori, certo? Então, vamos lá. E aí, a minha cliente está deitadinha na horizontal e o Tebori está no ângulo de 90 graus. Então, eu venho, ó, eu estico aqui 1, 2, certo? Eu sempre estico aqui, ó, pra cima, pra baixo, certo? Esticando. E com esse dedinho eu posso auxiliar no estiramento, tá? Em 3 pontos, ó. E aí eu faço o fio. Então, eu utilizo esse dedo midinho pra ajudar nesse esticamento. Então, uma pra cima, outra pra baixo. E aqui com o dedinho, no terceiro dedo, eu faço o fio. Sempre que você for fazer o procedimento, você tem que esticar muito bem essa pele. Não tem como trabalhar com a pele solta, com a pele flácida, de vai e volta, não tem, porque aí... Quais são os grandes riscos de você não conseguir fazer uma boa implantação? A pele fica flácida, a pele fica mole, né, vamos dizer assim, você não consegue implantar a tinta. Segundo ponto, o fio fica tremido, então vai ficar muito feio, não vai ficar aquele fio bonito, certo? E aí você pode também, de fato, colocar esse fio numa camada mais superficial, vamos dizer assim. E aí esse fio não tem uma boa cicatrização, tá bom? Uma outra dica bacana sobre essa questão do estiramento é você esticar a sua sobrancelha em quadrante. Então você divide, no caso aqui, do ponto inicial até o ponto de transição, do ponto de transição até o ponto alto e do ponto alto até o ponto final. Então, no caso, são 3 quadrantes. No caso, ó, 1, 2, 3. E aí você estica apenas o quadrante 1, apenas o quadrante 2 e apenas o quadrante 3, tá? Então, essa também é uma segunda forma de que você vai conseguir fazer esse estiramento, certo? Até aí tudo bem? Bom, essa é uma dica valiosa, importantíssima, essencial para os quesitos de estiramento da pele, ok? Então, vou dar um check aqui na primeira dica, na primeira dúvida, certo? Vamos lá. Temos aqui, olha aqui as perguntas de vocês. Tenho algumas dificuldades ainda nas ramificações. Tá iniciando a microblend. Estou treinando todos os dias. Bom, o que são, na verdade, vamos entender o que são ramificações. Quando nós fazemos um procedimento de microblend nas sobrancelhas, nós fazemos um procedimento na sobrancelha, né, a caixinha. E aí nessa caixinha começamos com o esqueleto, certo? O que são esses esqueletos? São os fios guias, que vão justamente me orientar para que eu consiga fazer as ramificações, para que eu consiga fazer a trama de fios, para que eu consiga deixar um resultado mais natural, um resultado mais artístico, um resultado mais harmônico, um resultado mais realista, ou então um resultado mais preenchido, menos preenchido. Então, são essas tramas, são esses conjuntos de tramas que vão determinar o resultado na minha sobrancelha, tá? Então, tá aqui, ó. No caso, em relação às ramificações, o que você pode fazer se você tem dificuldades? Você, no caso, pode pegar treinos, imprimir os treinos na internet, que tem bastante. E se você quiser também algum desses treinos, você pode mandar mensagem para mim que eu te mando pro seu e-mail, tá? E aí você vai desenhando com a própria caneta,
com o tebore, em cima dessas tramas, no caso desses fios, né, de ramificação. É como se fosse de fato aquela, vamos se dizer assim, é como se fosse de fato aquela caligrafia da criança que está na escola, que está aprendendo, que tem um pontilhismo, que aí vai pintando e vai fazendo por cima, certo? Então essa é uma forma de que você pode treinar os fios, no caso a ramificação. Uma outra coisa muito importante também na hora que você for ramificar, uma dica bacana que eu sempre dou aqui em sala de aula, é sobre a questão do formato, do formato no caso de como esse fio deve ser. A orientação que eu sempre dou é que o fio ele precisa ser como se fosse um Y, certo? Tanto o Y para cima, tanto um Y para baixo, tá? Como é o Y? Bom, é como se fosse vamos dizer assim, um fio de cabelo com ponta dupla. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo, vou fazer aqui no papel. Vou fazer bem aqui, certo? Aí eu mostro. Faz um fio, e aí esse fio... Ó, vou mostrar aqui para vocês. Um fio... Se vocês vão conseguir enxergar. Tá aqui, pronto. Tá aqui, ó. Um Y. Vocês vejam que esse Y aqui tá pra cima e esse Y tá pra baixo. Tá? Isso aqui, no caso, é um direcionamento para fios. Então, assim, quando você fizer o esqueleto, vai fazer 1, faz 2, faz 3. Então, entre esses fios, você vai fazendo um outro fio, para que esse outro fio forme um Y. É isso mesmo, forme um Y. Para cima, para baixo. E aí você vai juntando. Um fio sai do fio do esqueleto, entra e vai saindo e vai juntando com o outro. Da mesma forma, o outro fio sai e junta com o outro, sempre fazendo Y, certo? Importante também vocês saberem que não pode cruzar, certo? X. Até que às vezes no dermógrafo você pode de fato fazer um cruzamento, não tem problema. Mas na microblend, no tebore, existe um grande risco de você fazer uma lesão muito grande na pele desse cliente quando você cruza, quando você passa por cima novamente. Então, eu indico você evitar esse cruzamento, tá bom? Então, essa aqui é uma dica legal, né? Sobre as ramificações. Show! Segunda dúvida, né? Vamos lá aqui para uma terceira dúvida. Joyce, quero saber qual é a melhor técnica para quem tem pele oleosa. Seria a microblend ou a micropigmentação? Bom, primeiro a gente precisa entender qual é a diferença da microblend e qual é a diferença da micropigmentação, né? A microblend, na verdade, todas as duas são micropigmentações, certo? O que vai mudar de fato é o indutor. Um é o dermógrafo, que é o indutor elétrico, e o outro é o tebore, que é o indutor manual, tá? Então, o que de fato muda é isso. O dermógrafo é um indutor que ele, na verdade, ele é, vamos se dizer assim, é uma máquina, tá? Com velocidade, com motor, que faz com que a agulha tenha uma rotação. Então, a agulha entra e sai da pele. Então, entra e sai da pele, entra e sai da pele. Com o motor, certo? Já o tebore é o indutor manual, onde eu, como profissional, eu faço a indução. No caso, pode ser com batidinhas ou pode ser com fios, no shadow ou com fio a fio, certo? Então, o que determina se é uma microblend, se a micropigmentação é uma microblend, é o indutor, certo? E aí você vai encontrar vários nomes de técnicas no mercado, com nomes blend, nanopigmentação, nanoblend e por aí vai. Todos são, no caso, técnicas que são utilizadas as lâminas e o tebore, tá? No caso, que se origina da microblend. Para pele oleosa, vamos lá. Qual é a grande, vamos dizer assim,
o grande fator da pele oleosa? A pele oleosa, ela de fato é uma pele onde existe muita, vamos dizer assim, a glândula sebácea dela é hipertrofiada, ou seja, é grande, é maior, né? E aí produz mais sebo. E aí aquele pigmento que tá ali na pele, ele fica, vamos dizer assim, arrodeado, né, encharcado, vamos dizer assim, envolvido com aquele excesso de sebo, né? E aí, com o passar do tempo, essa tinta ela pode de fato expandir, né? Ela pode não ter uma fixação tão boa porque tem um excesso, aquela pele é desequilibrada, desvitalizada, muitas vezes desidratada, né? E aí tem um processo inflamatório, pode gerar um processo inflamatório maior e não ter uma excelente cicatrização. Mas, na prática, técnicas de sombra, ela acaba tendo o melhor resultado numa pele oleosa. Então, se você quiser de fato ter resultados melhores no Tebori, pode trabalhar com shadow, certo? Mas, de um modo geral, o resultado fica melhor no dermógrafo para peles extremamente oleosas, certo? Porque o processo inflamatório é menor, por ser menos agressivo, e aí consegue ter uma cicatrização maior, certo? Então, respondendo aqui, de fato, a micropigmentação com o dermógrafo acaba sendo melhor numa pele bem oleosa, devido ao menor processo inflamatório. Ok? Legal? Show de bola essas perguntas de vocês, tá? Eu tenho muitas perguntas e aí eu vou fazendo ao longo das lives todas essas dúvidas, certo? Porque são muitas mesmo, certo? Vamos lá. Sou louca para aprender, mas parece que é tão difícil, dá um medo de manusear essa lâmina. Gente, é o seguinte, isso é uma das coisas que eu mais tenho, que eu mais de fato recebo aqui, é o medo da lâmina, é o medo de cortar, é aquele barulho, é o medo do sangramento, do anestésico. De fato, é um procedimento semi-invasivo, né? Porque a gente perfura a pele, tem agulha, então realmente acaba tendo essa invasão, certo? Mas tudo com técnica, se for feita a técnica correta, da forma superficial, com a biossegurança aplicada, o resultado é maravilhoso, certo? Então, assim, como é que você vai perder esse medo? É o treino, não tem segredo, é o treino, é a prática. Ah, mas aí para ir para modelo? Bom, você primeiro precisa treinar em pele sintética, no EVA, nas frutas, precisa treinar no pele de porco, quem sabe, precisa treinar em texturas, né? Que você consiga de fato ver como é que tá a sua mão, a profundidade, os fios e treinar também o design. Você treinando dia após dia, quando você se sentir 100% segura nos treinos, aí você faz modelo mesmo, chama as meninas para fazer, em troca para divulgar o seu trabalho, né? Chama elas, fala, vou fazer esse procedimento e tal, e aí faz essa divulgação. Então, assim, de fato, o interessante é que você chame modelos, treine bastante para poder perder esse medo, porque se você não perder esse medo, ele de fato vai bloquear os seus resultados na profissão, certo? E não deixe isso acontecer, porque é uma profissão maravilhosa, é uma profissão incrível, uma profissão realmente muito rentável e que te vai proporcionar uma transformação de vida na sua e na sua cliente, tá bom? Bem legal. Vamos lá. Vou aqui para uma outra pergunta. Gostaria de saber se eu fizer e não quiser fazer o retoque anualmente, ela vai sair totalmente da minha pele ou vai ficar aquele borrão para sempre? Bom, isso depende da profundidade onde essa tinta foi inserida, certo? Se ela foi inserida na camada correta, que no caso é na derme papilar, com o passar
dos anos, no caso dos meses, a tendência sim, de fato, é sair. É gerar uma renovação celular, né? Aquelas células daquela região, elas vão subindo, vão se renovando e com o passar do tempo aquela tinta vai se oxidando e vai sair, sim, tá? Então a resposta é sim. Com o passar do tempo a tendência de fato é sair, clarear, não ter mais nada, certo? Agora, se foi colocado numa camada muito profunda, né? Onde praticamente o profissional tatuou a sua pele, porque às vezes pode acontecer, tá? Então, de fato, pouco provável de sair. Porque lá onde cicatriza, né, a região que cicatriza, de fato, ela não tem renovação celular. Então, aquela tinta que tá ali, ela não vai sair, certo? Se for micropigmentação na camada correta, show. Mas se for uma tatuagem, não sai, só com laser, ok? Uma pergunta boa, uma dúvida legal. Bom, quem tem pele oleosa, esse procedimento melhora? E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que quem tem pele oleosa melhora esse procedimento de microblend nas sobrancelhas? E aí, me conta. Vamos lá, na lógica, certo? O procedimento de microblend, ele vai atuar diretamente no tecido das sobrancelhas, certo? Vai atuar diretamente no tecido das sobrancelhas. No caso, se eu tô falando da pele do modo geral, eu entendo que nós temos glândulas sebáceas em toda a região da nossa face, do nosso rosto, certo? Então, o que vai de fato melhorar a qualidade, a oleosidade da pele é eu tratar vamos dizer, o motivo, o fator que deixa a minha pele oleosa. Ah, Joyce, como assim? Vou explicar. Vamos supor que o motivo que a sua pele fica muito oleosa é porque você tem alguma alteração hormonal. Você tem um problema de ovário micropolicísticos, né? Você tem problemas hormonais, e aí você tem uma pele extremamente oleosa, às vezes até mesmo acneica, tá? Se você fizer o procedimento de micropigmentação, no caso, não vai tratar. O que trataria? Aí o seu endocrinologista, o seu ginecologista vai passar uma medicação, um hormônio, até mesmo anticoncepcional, alguma coisa que vai controlar essa produção do sebo, ok? Aí, vamos supor que um outro exemplo. Vamos supor que a sua produção de sebo seja pelo excesso, a exposição, o excesso de exposição solar. Nós sabemos que quanto mais sol a gente pega, mais oleosa, mais espessa essa pele fica, nossa pele, né? Na forma de proteção. Então, vamos supor. Então, o excesso de oleosidade é causado pelo excesso de exposição solar. Então, de fato, eu preciso diminuir esse excesso de exposição solar, usar meu protetor solar para poder fazer o controle. Vamos supor que o excesso de oleosidade é por não tratar de jeito nenhum a pele, não fazer nenhum peeling, utilizar nenhum ácido, não fazer nada. Bom, a partir do momento que eu utilizo um sabonete sebo regulador para controlar o sebo da pele, né? Que eu utilizo, no caso, um ácido, um tônico, que eu utilizo um produto de controle, de cuidados, sim, de fato, vai melhorar. Então, respondendo aqui essa sua pergunta, a microblend não resolve, tá? Não resolve o problema de oleosidade da pele. O que vai resolver esse problema de oleosidade é justamente tratando a causa, né? Aliás, os fatores que causam esse excesso de oleosidade, tá bom? Mas é bem legal essa pergunta. Gostei bastante. Vamos lá para a próxima pergunta. Tenho urticária alérgica. Posso fazer esse procedimento? Gente, é assim. Vamos entender. Eu gosto muito de falar isso, de fazer esse questionamento para a gente pensar, entender na lógica, certo? Um procedimento de microblend, micropigmentação, ele é um procedimento semi-invasivo, né?
vamos dizer assim, invasivo, porque entra na pele, como já falamos, corta a barreira da pele, né, e coloca um objeto estranho lá, que é a tinta. E aí eu faço uma inflamação controlada nessa pele, fazendo com que essa inflamação, o meu corpo recrute muitas células, vitamina, oxigênio, sais, minerais, né, células de colágeno, de elastina, ácido hialurônico e várias outras estruturas, plaquetas, né, para que de fato eu consiga cicatrizar essa pele. Então, se eu tenho uma pele desvitalizada, uma pele inflamada, uma pele com uma lesão, ferida, machucada, e aí eu vou fazer um procedimento para machucar mais ainda essa pele, não faz sentido, né? Então, eu não vou conseguir ter uma cicatrização bacana. Então, para eu fazer um procedimento na pele da nossa cliente, a pele precisa estar 100% íntegra. Uma pele saudável, uma pele íntegra, sem lesão, sem dermatite, sem psoríase, sem ferida, sem câncer, né? Sem tumor, sem nada. Uma pele extremamente íntegra, tá? Indicará até mesmo se tiver com acne inflamada, dar uma controlada nessa acne para poder fazer, para realmente ter um resultado bacana. Então a resposta é não. Não pode fazer nenhum procedimento de microblend em pele não íntegra, tá? Não íntegra. Sempre a pele tem que estar íntegra, saudável, a ponto de você fazer o processo inflamatório e ela conseguir ter uma excelente cicatrização. Senão, não vai conseguir ter uma boa cicatrização. Ok? Então, pronto. Essa aqui é uma pergunta maravilhosa. Bom, aqui uma outra pergunta é: quando passar o Tebori na pele, como tem que ser o peso da minha mão? Tem que ser de leve? Essa pergunta também é muito comum, tá? Se tem que ser de leve, não tem que ser de leve. Na verdade, o peso ideal da mão não pode ser muito leve, porque se for muito leve vai ser como se fosse um risco, apenas uma arranhadura, e não vai ter uma boa cicatrização, não vai fixar. E não pode ser muito pesado, porque senão eu vou tatuar aquele fio na sobrancelha da minha cliente. Eu preciso de fato ter um peso de mão adequado para que eu consiga atingir a camada da pele. Como é que eu sei? Bom, quando eu atingo a camada da pele correta, o fluido que vai sair vai ser o exudato sanguinolento. O que é isso? É uma misturinha de linfa com sangue. Então é como se fosse uma aguinha assim meio vermelhinha, bem suave, laranjada, assim, acastanhada. É um pouquinho de linfa com um pouquinho de sangue. Só um pouco, não pode ser muito. E ali é uma indicação da camada correta, certo? Uma outra forma como eu enxergo. Quando eu passo a lâmina, coloco a tinta ali, e aí eu vejo assim a olho nu, e tem um traço, certo? Um traço definido. Quando eu abro aquela fissura, eu vejo tinta ali dentro. Então, quando eu fecho, quando eu solto, ali aquela fissura volta. Então, se por exemplo, vamos supor, se eu abro aqui e não tem pigmento dentro, no caso só tem pigmento na hora que eu estou com ela aqui na minha mão, né, olhando, e quando eu abro não tem tinta dentro, então tá superficial. Agora, quando eu olho e vejo a tinta, e abro e vejo a tinta dentro, e quando eu solto essa tinta, essa pele volta, então eu atingi a camada correta. Agora, se por acaso eu consigo observar a pele da minha cliente e tem uma lesão, de forma nem que eu precise abrir, só olhando eu já vejo que tem uma lesão, que ela não estica, ela nem abre, nem fecha, aí sim eu atingi uma camada muito profunda, então eu posso ter tatuado a sobrancelha dessa cliente, certo? Então, essas são as 3 formas como você vai conseguir entender se a camada está muito profunda, se a camada está superficial ou se a camada está, se o procedimento está na camada correta. São essas 3 formas,
certo? E aí você vai treinando na faixa Smart. A faixa Smart você compra em lojas de médico, de dentista, como por exemplo a Pro Hospital, como Casa do Dentista, Casa do Médico, esse tipo de loja você consegue comprar a faixa Smart para treinar, o EVA, certo? Você consegue treinar também na pele sintética, na pele caseira, e aí existem várias formas como você fazer isso. Mas basicamente é você olhando, você já consegue de fato ter uma noção se foi realmente muito profundo ou se não foi, né? Ou se tá superficial, certo? É bem bacana essa dúvida também, né? Show de bola. Olha, gente, eu separei aqui, tem muitas perguntas, né? Aqui eu fiz mais ou menos uns 25% das dúvidas que vocês mais perguntam, certo? E vai ter mais conteúdo no decorrer da semana com mais dúvidas, certo? Mas aí, o que vocês acharam? Me conta aí aqui nos comentários embaixo o que vocês acharam desses esclarecimentos. Tá, vamos só recapitular quais são as dúvidas que nós estamos hoje, né? Tenho dificuldade para esticar a pele e para os fios ficarem superficiais, né? Tenho algumas dificuldades nas ramificações. Falamos sobre a técnica para pele oleosa, né? Essa microblend ou micropigmentação. Falamos sobre o medo de utilizar a lâmina, né? Falamos sobre o retoque anual, né? Se sai, se fica. Falamos sobre pele oleosa, se o procedimento melhora a pele, né? Falamos sobre isso. Falamos sobre urticária alérgica, né? E também falamos sobre a questão da profundidade de mãos, né? Se tem que ser leve, se não, certo? Foram os assuntos que nós conversamos hoje, certo? E eu adorei tirar essas dúvidas de vocês, porque eu sei que de fato são coisas que mexem muito, né, com a gente, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com as nossas dores, né, e muitas vezes isso nos barra. Então continue mandando mais dicas, mais dúvidas, que isso vai ser de fato muito, muito legal pra gente ter esse bate-papo ao longo dos dias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E aí divida e mostre pra alguém que realmente é um colega pra você que precisa saber disso. Um grande beijo no coração e até breve. Tchau!